Satisfação estar com você mais uma vez para estudarmos a lição de número 6 agora. E o título dela tem a ver com o livro de 1 Pedro, O Sofrimento por Cristo. Nesta semana nós entramos naquilo que eu chamaria de o cerne da temática desenvolvida por Pedro, que era falar dos sofrimentos de Cristo, mas também falar dos sofrimentos do povo de Deus, dos filhos de Deus, a quem ele estava dirigindo a sua epístola, a sua carta. E aí nós temos que estudar um pouquinho a lição dessa semana e fazer algumas perguntas, né? Já que Pedro fala de que os cristãos estavam sofrendo e ainda estava para vir sobre eles uma perseguição, uma ameaça externa contra o cristianismo do seu tempo, contra as igrejas às quais ele dirigia a sua epístola, qual seria a origem desse sofrimento? Ele não fala exatamente qual é a origem desse sofrimento. A gente sabe que perseguições aos cristãos eram comuns nos tempos da igreja primitiva. Vindo de judeus, vindo de romanos, vindo de outras pessoas, não importava a origem delas. Nós podemos perceber que há duas tendências. Os estudiosos do contexto de 1 Pedro, eles vão por dois caminhos, geralmente. São tendências mais aceitas para explicar o sofrimento do qual Pedro estava falando, da origem desse sofrimento que vinha sobre cristãos, que eram perseguidos por causa da sua fé. Uma delas é aquela famosa perseguição movida, por exemplo, por Nero, que foi um imperador romano, que colocou fogo em Roma, e depois, lá pelo ano 64 da nossa era, e que depois precisava arranjar um bode expiatório, arranjar alguém para ele colocar a culpa sobre este alguém. E sobre quem ele pôde colocar? Sobre os cristãos, porque eles eram vulneráveis nesse tempo. Era um grupo que estava surgindo, era um grupo questionável do ponto de vista da sociedade de então, e isto colou sobre eles, não é, a fama de terem colocado fogo em Roma, o que era, logicamente, uma injustiça. Então, ele culpou os cristãos. Alguns dizem que Pedro estava se referindo a esse episódio. Bom, pode ser, pode não ser, não é? Um outro aspecto, e é defendido, inclusive, pelo autor do nosso guia de estudos, da nossa lição, se está falando de uma perseguição local, não é? Onde o assunto era restrito a Pedro, e Pedro conhecia o assunto, e ele então falou dessa perseguição que estava vindo sobre os cristãos, os filhos de Deus. Seja como for, o que o autor está fazendo, não é? O autor Pedro, é fortalecer a fé dos irmãos que passavam e ainda iriam passar pelo fogo da provação. Pelo menos é o que dá a entender 1 Pedro 4, verso 12. Não é? Então, essa é a primeira pergunta. Qual a origem deste sofrimento? A segunda pergunta é de que tipo de sofrimento Pedro estava escrevendo. Então, ele está escrevendo, em primeiro lugar, 1 Pedro 4,16, especificamente de sofrer por causa do Evangelho. Ele está falando de sofrer por causa da causa de Cristo como sendo algo glorioso, inclusive. Ele diz que esse sofrimento era um sofrimento glorioso, porque você não estava sofrendo por causa dos seus pecados, dos seus erros, das bobagens que você cometesse, mas estaria sofrendo por causa de Jesus, e isto era meritório, isto era glorioso. Não meritório para a salvação, porque o único sofrimento meritório para a salvação é o de Cristo. Todavia, quando nós sofremos, nós estamos também padecendo aquilo que Cristo padeceu por nós, não é? E nesse sentido é glorioso, não é? Então, ele inclusive fala a certa altura de um detalhe que está na nossa lição, que seria bom até a gente explorar um pouquinho com a unidade, de que nós poderemos sofrer por causa de Cristo, e isto é glorioso. Todavia, quando sofremos por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas bobagens, isso não tem valor nenhum. Aliás, é negativo dentro da nossa experiência cristã. E ele usa uma expressão que tem sido objeto de muita discussão entre os comentaristas, né? Ele fala de intrometer-se em negócios alheios, e disto vir sofrimento, disto vir perseguição. Muito provavelmente, essa expressão intrometer-se em negócios alheios, ele está se referindo a uma coisa muito comum naquela época e muito comum hoje dentro da igreja, que é fofoca, né? A expressão grega é allotriepiskopos. O que quer dizer isto?
Daí vem a ideia da palavra supervisor ou bispo, episcopos, né? A ideia de episcopal, que é alguma coisa a ver com bispo. O que ele está dizendo? Ele está falando de gente que é o supervisor ou bispo das coisas alheias. Se mete onde não é chamado. Em resumo é isso. Traz problemas para os outros, traz problemas para si próprio. Então ele está condenando isso. Então o sofrimento de que ele fala deve ser o sofrimento por causa de Cristo e não o sofrimento por causa dos nossos pecados. Por último, então, terceira e última parte, que vai aparecer na sua tela aí. O que nós aprendemos com a escrita de Pedro sobre o sofrimento? Eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, aprendemos que nem sempre o sofrimento é resultado de um pecado pessoal. Leia-se Jó. Não foi sofrimento por causa do seu pecado pessoal, mas porque ele vivia no mundo que vive um grande conflito entre o bem e o mal. Segundo, nós aprendemos que podemos glorificar a Deus através do sofrer por Cristo. 1 Pedro 4,13. Terceiro e último lugar, nós aprendemos que Deus está no controle de tudo e que o sofrimento não durará para sempre. 1 Pedro 4, verso 17. Então, grandes verdades emergem do sofrimento. E eu queria terminar lhe fazendo uma colocação. No capítulo 4, verso 17 de 1 Pedro, aparece aquela famosa expressão de que o juízo de Deus começa com a casa de Deus, que é a igreja. E o que isso significa? Será que o fato de o juízo começar conosco, a igreja, é bom ou é ruim? Né? Nós tradicionalmente temos aplicado esse verso ao juízo investigativo, que já começou no céu, e que a qualquer momento pode terminar e Jesus pode voltar. Não é? Bom, a resultado disso é que o juízo começar pela casa de Deus é algo não ruim, mas é bom. Bom, pois para o Filho de Deus o juízo é salvação e para o ímpio é condenação. Não é? E eu lembro do Salmo 31, verso 1, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Ou seja, se você tem medo do juízo, você ainda não está convertido. Você ainda não entendeu a graça de Deus e nem entendeu o juízo de Deus. O juízo é para a nossa salvação, para a nossa vindicação, para a nossa libertação. Porque quando o juízo for feito e nós formos declarados salvos em Jesus, nada mais vai nos condenar. Ou seja, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o juízo começar pela casa de Deus não é ruim, não é amedrontador, não é para colocar timidez em nós. Ao contrário, quer dizer que Jesus está intercedendo por nós, Ele é o nosso advogado, Ele também é o nosso juiz, e a nossa causa está em boas mãos. E nós podemos confiar de que estamos salvos. Que Deus te abençoe, transmita isso para os seus alunos e uma boa lição nesse sábado. A gente se encontra na semana que vem.